Você, Abel. Vamos para Guayaquil agora com Pedro Ivo Almeida, Vitória Leite, trazendo informações da seleção brasileira. Olá, amigos ligados no F360, também nossos amigos do estúdio, diretamente do Monumental de Guayaquil, palco do jogo entre Brasil e Equador. Equador e Brasil nesta quinta-feira pela data FIFA, eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogo difícil, né, Pedro? Jogo difícil, jogo importante, Vi. Um abraço a você, um abraço aos amigos. Estreia de Carlo Ancelotti à frente da seleção brasileira, cercada de muita expectativa. Um clima bom, mas para ficar com as palavras do Ancelotti, tem jogo amanhã, como ele disse na coletiva da quarta-feira, quando comentava sobre tudo que viveu até agora no Rio, visita ao Cristo Redentor, bem recebido na CBF, muita festa, expectativa, 3 estádios, Maracanã, Neoquímica Arena, Newton Santos. Ele freava um pouco essa empolgação, lembrava da boa equipe do Equador e do desafio importante que a seleção vai ter aqui em Guayaquil. A gente teve a informação de que na terça-feira ele desenhou ali a equipe com um time titular, né, com uma ideia de titulares, mas antes de a gente falar quem deve ser os titulares, Pedro, fala um pouquinho de como foi esse treino dessa quarta-feira, que foi um pouquinho diferente, né? Foi mais para testar jogadores ali. Foi mais para aproveitar o campo do Monumental para observações, não necessariamente o time titular em campo, mas muita mudança, né? O Ederson ganhando espaço ali ao lado da Casemiro durante alguns minutos, não necessariamente era um coletivo, mas era um treino de observação, de movimentação, ocupação de espaço ali onde a gente espera atuar. Então a gente imagina que o Ederson, se não for titular no segundo jogo, mas pode ganhar minutos nessa data FIFA. Matheus Cunha também, muito lembrado por ele na entrevista coletiva, apareceu ao lado de Richarlison, depois ao lado do Vini, depois no desenho um pouco mais ali por trás, fazendo uma articulação, então pode ganhar minutos também durante esta data FIFA com o Ancelotti. Não chegou a desenhar, a repetir aquilo que foi noticiado da terça-feira, mas esboçou alguns nomes ali que devem ser observados nesse começo de era Ancelotti por aqui, né, Vitória? Então não fiquemos surpresos, amigos, se Estevão já aparecer como titular, o próprio Richarlison ou Matheus Cunha, quem sabe os dois juntos, não é mesmo? Por que não? O meio-campo ali, com certeza, Casemiro deve começar jogando também, é o homem de confiança do técnico Carlo Ancelotti. Na linha defensiva ali, Pedro, a gente pode rascunhar os nomes também para o Fã de Esporte? Wanderson, Marquinhos, Alexandro do Lille, que agora é só Alex aqui, e Alexandro do Flamengo na lateral esquerda. No gol, muito pouco provável que a gente não tenha Alisson por ali, goleiro do Liverpool deve ser o titular. Mas é isso, muita expectativa. Vamos deixar um trechinho para o nosso Fã de Esporte também da coletiva dessa quarta-feira com Carlo Ancelotti. Es un examen, como he dicho, muy competitivo porque Ecuador lo está haciendo muy bien, es un equipo que juega bien, bien organizado y va a ser un muy buen test para nosotros. Presidencial me parece demasiado, pero lo tengo en la idea, prefiero hablar antes con los jugadores, los jugadores se darán cuenta del equipo inicial mañana, por la mañana. Sí, este jugador lo conocía porque no lo he visto directamente, lo he visto solo en vídeo, en la tele, y veo lo que ve todo el mundo, que es un jugador con un talento extraordinario, especial, que es muy joven, que tiene que aprender cosas. Lo que he conocido es su carácter, su persona. Me parece um chico humilde, bueno. É isso, amigo. Um beijo pra vocês. Tem jogo nessa quinta-feira. A dupla tá aqui acompanhando tudinho. Legal, muito obrigado, Vitória Leite, Pedro Ivo Almeida, lá em Guayaquil. E a gente já tem a provável escalação do Equador, de tanta gente, né, Eugênio? Sim. Comandado por Sebastián Beccacessi, com Galíndez, Preciado, Pacho, Hincapié e Estupinhan. Caicedo, Alan Franco e Vite. Yeboah, é isso? Yeboah, Kevin Rodrigues e Minda. É o provável Equador para enfrentar a seleção brasileira. Com a estreia do professor Carlo Ancelotti, com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alexandro do Lille e Alexandro do Flamengo. Casemiro, Gerson e Bruno Guimarães. Na frente, Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Quando tinha 2 Ronaldos, os caras resolviam. Um virou Ronaldinho Gaúcho, o outro era o Ronaldo Fenômeno. Esses são bons jogadores, mas não tem nenhum fenômeno para você colocar Alexandro Fenômeno. Alex. Então, talvez e é difícil ser um Alexinho também, né? Fica complicado. Não sei se o Pedro Ivo falou que agora o zagueiro Alexandre virou Alexi. Então, isso que eu ia falar, de repente, né? Se o Pedro Ivo falou, eu concordo com ele. De repente, o zagueiro Alexandre pode virar Alex só.
Que é uma surpresa o Alexandre. Senão vai dar como titular confusão também, na né? hora, coitado dos narradores ali. Hein? E ainda mais um do lado do outro. Pô, os dois pela beiradinha esquerda Parecia que ali. ele tava narrando errado, mas tá fazendo certo, né? Mas é uma surpresa o Alexi, zagueiro, como possivelmente titular na zaga da seleção. Uma aposta do Ancelotti, um cara que foi uma surpresa para todo mundo ser convocado. Muitas pessoas, né, pelo momento vivido, pediam Léo Ortiz como titular, mas entendo também o Carlo optar pelo Alexi, que faz boa temporada. A minha questão fica mais pro setor ofensivo da seleção, com Estevão, Richarlison como titular, Vini Júnior. É uma excelente oportunidade para o Estevão se provar na seleção, no jogo de logo mais, né, no jogo de mais à noite contra o Equador às 20 horas. Porque no setor do Estevão tem um cara que tá voando também, atualmente, que para mim, né, seria o titular, que é o Antony, né? Pelo que vem apresentando nos últimos jogos pelo Betis, eu apostaria talvez no Antony, mas o Ancelotti mostra que realmente estava acompanhando o futebol brasileiro, vai optar pelo Estevão, que vai ter a chance de ouro na seleção para se provar como titular e garantir cada vez mais aí uma vaguinha dentre os convocados do Ancelotti. Estou muito ansioso para o jogo de hoje, Abel. Concordo, apesar dessa questão Estevão ou Antony, concordo muito com a escalação, acho muito coesa a escalação que o Carleto vai levar a campo, principalmente no setor do meio ali, o Bruno Guimarães podendo fazer ali uma trinca de, vamos dizer, meias mais defensivas, para ele se soltar um pouco mais em campo também, como ele faz na Premier League. O Casemiro voltando, tem tudo para ser um bom jogo da seleção. Vamos ver se deu já para implementar algum tipo de metodologia do Ancelotti, né? Porque os treinos, a gente sabe, são muito poucos. Mas eu tô bem ansioso, não sei vocês. Eu também, eu gosto principalmente taticamente. O 4-3-3, se for a forma como ele vai jogar. Acho que o ponto principal de evolução do Brasil, além das individualidades, falando, né, de despertar a melhor versão dos principais jogadores, acho que coletivamente o Brasil, o meio-campo, tem tido pouca influência nos jogos. Sim. Então, essa formação, não só a volta do Casemiro, pelo que ele representa, mas tendo Bruno Guimarães e também Gerson, eu gosto dessa questão que o Ancelotti coloca. Dos nomes, sinceramente, eu acho até difícil você questionar muito, porque é o início de trabalho, Sim. é de um cara que está conhecendo agora. Você pode falar, mas o Richarlison não vive o seu melhor momento, mas é um cara de confiança, que voltou a jogar regularmente. Então, para mim faz total sentido a escalação dele. Embora, se você comparar a temporada, o Matheus Cunha é uma temporada muito superior, individualmente falando. Mas não é... O Richarlison é aquela coisa, um cara que não vai se assustar com a camisa da seleção brasileira. Perfeito. Pode jogar mal. Pode ter um péssimo jogo, mas assim, não vai ser porque ele estava nervoso. Tremeu. Não, exato. Tremeu, não é E isso. assim, e também não é uma convocação que caiu de paraquedas. Assim, é um cara que voltou a jogar, fez uma boa final, por exemplo, contra um... Titular Ainda que o jogo na tenha final. sido bem ruim na final Manchester United Tottenham, mas a entrega dele sem a bola, acho que ele fez uma boa partida. Então, assim, acho que ele fez por merecer essa volta. Lógico que muito potencializada pelo fato do Ancelotti conhecê-lo e se justifica. Então, acho que pontuar os nomes, eu acho que é muito de acordo com o Ancelotti está sentindo ali do dia a dia, de quem ele conhece. Então, acho que faz sentido as escolhas dele, assim como se fossem outras. Eu gosto muito taticamente da seleção. Mesmo o Alex, por exemplo, na zaga, eu vou até me esforçar para falar Alex, né, para não ficar repetitivo, é um cara que ele viu, por exemplo, na Champions, que ganhou dele, ganhou o Lille e ganhou do Real Madrid, com o Alexandre e o Alex sendo titular. Então, e é um momento que você está falando sem Militão, sem Gabriel Magalhães, sem Bremer, são jogadores que seriam Provavelmente titulares. estarão na frente dele Exatamente. e do Léo Ortiz, né? Então, acho que faz sentido ele ter essa oportunidade. Acho que muito legal também por ele. Não acho que não é uma escolha